tomada de consciência tão óbvia e tão simples, é um bom lugar para a gente começar. E essa tomada de consciência é, ok, de tudo que a mente pode pensar para estar fazendo, para estar experienciando. A gente está bem aqui, bem agora. De todas as ideias que você pode ter e argumentar que poderia estar fazendo outra coisa, simplesmente dê-se conta que não. Você está aqui, está agora. E isso, vamos dizer assim, é a única coisa possível nesse momento. É realmente a única coisa que está acontecendo. E ela é única e é inteira. Por isso que a gente começa com isso que é tão simples e que está tão pouco cuidado. Reconhecer que aqui estamos, que aqui estou, e que nesse aqui estar é isso que está acontecendo exatamente como é. E para que não entre em mil argumentações, então a gente retoma sempre esse apontar de deixe suspenso por alguns instantes o teu pensar sobre. Ultrapassa a camada dos conceitos e dos pensamentos e mergulha nessa simplicidade óbvia e ao mesmo tempo misteriosa de simplesmente estou aqui. Ah, e até quando vai ficar seguindo a agenda e as ideias que os pensamentos te oferecem? Pensamentos esses sempre contaminados. O pensamento ele está sempre surgindo com raízes na memória, com raízes em experiências que se foram, em dizeres e apontamentos de antes. Portanto, agora, nenhuma, nenhuma ideia, nada que venha da memória e, de uma forma radical, até mesmo as palavras em português, que elas sejam, nesse momento, um apontar para além delas mesmas. Te oferece esse momento onde todas as ideias, ainda que elas estejam aí ondulando, borbulhando, não são elas que dirigem aquilo que é o mais importante, o maior tesouro. E o maior tesouro está realmente antes, está também durante, está também depois, mas para ficar claro e para ser revelado, aquele lugar de apaziguamento, aquilo pelo qual sempre se buscou, mesmo sem saber. É assim que esse atravessar a camada das ideias, dos pensamentos, dessas ondulações, desse borbulhar da mente, encontra-se o solo de onde tudo brota. Encontra-se isso que é simplesmente ser. Encontra-se o que a gente chama de verdade. Verdade aqui é aquilo que não pode ser negado e não pode ser mudado. Claro que a gente não está falando das verdades que dizem respeito às coisas da manifestação. Como as coisas da manifestação, elas são sempre sujeitas a um ponto de vista, a uma ideia. As coisas da manifestação têm uma verdade relativa. Não é que não seja verdade, e é gostoso de ouvir isso, mas é uma verdade relativa que pode mudar quando chega a um outro ponto de vista, que pode mudar quando o próprio conhecimento das coisas do mundo também vão mudando. Lembra quando o conhecimento estava restrito a, a um olhar que via
o sol, a lua, as estrelas passando no céu. E tinha-se a impressão, porque é apenas uma impressão, de que está tudo rodando em volta da Terra. E muito tempo foi vivido com esse ponto de vista como um lugar comum. Depois, se a gente vê na história, um ou outro que pesquisava, cientista, observador, já tinha sacado que isso era só um ponto de vista e que fazia muito sentido perceber que quem se movimentava, na verdade, era o planeta e que, na verdade, depois chegou-se a esse outro ponto de vista, que o Sol está parado e que a Terra está em movimento. E pontos de vista que se desdobram. Então, a partir dessas verdades relativas, que são só pontos de vista, não é dessa verdade que a gente trata aqui. Aqui em Satsang, a gente trata daquilo que não pode ser negado mesmo. E o que é que não pode ser negado mesmo? Hum, cá estou. Isso que é antes das palavras, antes das ideias, que está também durante as palavras e as ideias, é essa presença. E que, na verdade, todos os movimentos que alguém faz, que se faz, é em busca de um lugar de plenitude, de um lugar né, de uma completude que vai trazer um apaziguamento e vai trazer o que a gente chamaria então de felicidade, que a felicidade aqui não está associada a uma emoção, está associada a esse apaziguamento. Aos olhos de uma identidade colocada nesse personagem, com as suas histórias, com as suas emocionalidades e com seus pensamentos, tudo está em eterna mudança, um fluxo sem fim. E esse fluxo, ele é um impulso de movimento que é gerado por uma sensação, por uma falta. Sempre por um buraco e uma falta, há um movimento de preencher essa falta. E assim é esse ponto de vista na forma humana. Há um senso de incompletude, um senso de não plenitude, e aí todo um movimento em busca dessa completude, em busca desse lugar aonde o movimento vai se apaziguar, vai se acalmar. E agora, então, vamos perceber que antes das palavras, antes das ideias, antes mesmo dessas sensações, desses impulsos, há presença, há esse simples estar, esse simplesmente ser. Se é antes de qualquer ideia, é antes inclusive do seu nome. Se é antes de qualquer construção de pensamento, é antes, inclusive, da construção da sua história, das suas memórias, das suas projeções de futuro, das suas ideias do roteiro de vida, é antes dos seus desejos e antes dos seus medos. É isso que a gente chama de verdade, que é inegável. Cá estou, presença, de onde tudo mais se desenrola. Então perceba, e agora vai se dando conta, que todo seu movimento, toda sua busca, que te faz movimentar não só na busca espiritual, mas na busca anterior mesmo a que você tenha sido tocado pelo caminho espiritual, havia uma busca de satisfação. As atitudes na vida, os comportamentos, eles estão sempre com essa meta
de encontrar uma plenitude, encontrar um lugar de descanso. E você pode perceber no discurso que é um lugar comum. Ah, quando isso acontecer, aí sim. Quando eu conseguir o emprego, quando os filhos crescerem, quando eu tiver uma boa companhia, quando eu tiver grana suficiente, quando minha saúde estiver estabilizada, quando eu aposentar, quando eu tiver entendido aquela coisa assim, assim, ou está na hora agora de atravessar todas essas camadas, absolutamente todas, e sem essa mochila cheia de quandos e depois que, deixando ela de lado para reconhecer um tesouro que está sempre presente, que é essa verdade que a gente está falando, essa verdade que é inegável à existência, não como uma fala filosófica, às vezes dizer assim parece algo filosófico aos ouvidos que escutam através da mente. Dizer a existência se torna uma frase para ser analisada e discutida no campo da análise, da racionalidade, das deduções. Mas aqui, quando a jornada é para dentro, é para o centro, é atravessando todas as camadas de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de memórias, no exato agora, exatamente como ele é, onde essa expressão do simplesmente ser, essa revelação à existência acontece diretamente no âmago e no centro do coração, nisso que a gente chama de dentro. Esse coração que não é o coração dentro do corpo, nem mesmo esse coração sutil, podendo ser chamado de alma, mas também é dentro do corpo e também é dentro dessa alma, desse, desse corpo sutil, também. Mas é esse centro que é da própria existência. E isso está justo aqui, justo agora, com todos os movimentos, com todos os elementos que estão presentes nesse momento. E aí é hora de poder tirar a mochila das costas. É hora de poder descansar, de poder relaxar de verdade, porque não é mais um movimento de busca, é um movimento de encontro. É quando a gente deixa de ser buscador e vira o encontrador. Que aí esse encontro que vem mesmo do movimento de ter começado a buscar, de ter começado a se abrir para que todos os jogos do eu pessoal pudessem ser amenizados, deixados de lado em honra a isso que é, em honra a essa presença que é. E que todo o fogo da sua existência começasse a ser esse coração ardendo em chamas para essa verdade que é isso que é inegável, a existência, do jeitinho que é. E aí tudo que surge, que a gente diz do jeitinho que é, olha como ornamentos do momento, olha como criatividade, enfeites, como uma mandala que se desdobra nessa manifestação misteriosa e ao mesmo tempo
tão íntima, tão óbvia, que é esse momento exatamente como ele é. E desse lugar, e agora, pode ficar em suspenso, pelo menos por alguns instantes, qualquer desejo de que esse momento seja diferente. Ou que você possa investigar que o desejo de que alguma coisa seja diferente nesse momento é um desejo que surge de um campo de pensamentos, que surge de ideias, e são ideias sempre baseadas em memórias, comparando com registros antigos, e é isso que a gente chama de memória, de que se tivesse aquele elemento mais assim, assim, que se não tivesse essa questão assim, assim, se não tivesse esses mosquitinhos, esses pernilongos, se não tivesse esse barulho assim, assim, esses jogos de comparação, eles surgem baseados numa memória, baseados numa mente, baseados em experiências que se registraram e que você vai ter que acessar esse campo mental. E esse acessar o campo mental não é um esforço, na verdade, é o jogo natural da existência humana. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que você encontre, está nesse jogo e está jogando esse jogo. Um jogo de histórias, de acúmulos de experiências, de memórias, de preferências, de querer determinadas coisas, de fugir de outras coisas, e sempre com esse senso de que do jeito que está agora não é agradável o suficiente. Do jeito que está agora, eu queria que fosse um pouquinho diferente, ou eu queria que fosse muito diferente. Esse é o funcionamento que a gente chama de mente, que só acontece com o brilho original da existência, que dá existência a tudo. Esse centro brilhante, o sol que tudo ilumina, o sol da existência que tudo ilumina, que tem nesse sol que está aí girando na galáxia, com esse planetinha girando em volta. Esse sol é uma ótima metáfora que brilha e ilumina tudo. E essa metáfora, ela vai até aí. O sol é também chamado do grande escultor. É como sem o sol as formas não são visíveis. Quando aparece o sol ou a luz, aparece a possibilidade de ver as formas. Por isso é chamado de grande escultor. As formas aparecem por causa da luz, na luz. E é uma bela metáfora para isso que é essa existência e que é tão óbvio, mas há um encantamento. O condicionamento está tão forte que a gente se encanta, que as pessoas e todas elas estão encantadas pelo mundo das formas. O mundo das formas, não só as formas visíveis, mas as formas da experiência e do roteiro da experiência e da historinha vivida. E agora é a hora do confessionário. Volta para aí e reconheça na sua história, no seu lugar existencial, se não há esse encantamento pelo seu roteiro de vida, se não há um impulso de levantar o dedo e contar a sua historinha de vida, o que você percebeu, as sacadas que você vem tendo, como você andava cego para a presença consciência e como você agora reconhece a presença consciência. Olha esse funcionamento. É assim que é o programa de todos os seres. E se diz que somos contadores de histórias na forma humana. E se somos contadores de histórias, se você reconhece isso aí dentro, e isso é autoconhecimento, agora que histórias nós vamos contar?
As histórias que são, eu chamo de arqueologia, que vão atravessando todas as camadas, essas palavras que são sagradas e que atravessam todas as camadas, fazendo desabrochar essa mandala, aonde todos os acontecimentos são vistos como dobras se desdobrando, do mesmo centro que é a presença, do mesmo sol que brilha, dando forma a tudo que existe. E não pense só através dos seus 5 sentidos, que te colocam em contato com esse ambiente externo chamado de mundo, mas também com o ambiente interno, essas dobras que estão aí nas formas dos pensamentos, nas formas das análises, nas formas das memórias, na forma dos desejos, das emoções, dos sentimentos, das energias que vibram e que a gente chama então de alegria, de tristeza, de raiva, de melancolia, de tédio, de ansiedade, de depressão. Todos esses desdobrares da mandala do centro do ser, que é, na verdade, o seu verdadeiro amor, que é realmente o seu verdadeiro amor, esse ser que ele mesmo, em si mesmo, é completo. Aquelas atitudes de movimento sempre em busca de completude, de plenitude, na verdade, está anunciando o seu verdadeiro amor, que é pela plenitude do ser, ele mesmo, o tempo todo presente, ele mesmo, pleno nas múltiplas formas. E esse é um mergulho para dentro, esse é um mergulho para esse centro, aonde se revela a completude que a gente sempre foi, a completude que você já é. Você, ser, presença, completo em si mesmo. E todo o movimento que existe porque acha que não é completo, na verdade, ele é impulsionado por uma má compreensão de quem você realmente é. E através do próprio amor, o amor pela plenitude, o amor pela completude, o amor pelo apaziguamento, revela aquilo que você já é. Por isso que se diz que, afinal de contas, o seu verdadeiro amor é por você mesmo. E reconhecer essa plenitude é todo um mergulho que se faz em cada encontro que a gente chama de satsang. Perceber, contemplar como é que o campo de pensamentos te vende, te oferece ideias, se então a velha a velha formulazinha, mas se então, mas se eu sou o ser e completo em mim mesmo, então por que que eu me sinto vazio? Ou por que que eu sinto que eu preciso buscar mais e que eu ainda não estou pronta e que satsang não é para mim? E de novo, a chave é oferecida quantas vezes for necessário. Perceba esse campo de pensamentos que tem a mesma substância, é feito dos mesmos fios que os barulhos que você está escutando agora. Esse mecanismo que te coloca rapidamente, seguindo os campos da mente dos pensamentos,
que parece nublar, que vem como um nublamento. De alguma forma é um nublamento, sim. A presença, consciência, plenitude, completude que você já é. E no campo da manifestação, ou seja, para o personagem, esse movimento, ele existe sim e vai continuar existindo, como a Terra vai continuar girando em volta do Sol, como os elétrons vão continuar girando em volta do seu núcleo, como o passarinho vai voar, vai piar, cachorro vai latir, pensamentos vão atravessar, e o movimento vai continuar acontecendo, inclusive impulsionado por um senso de falta e por um desejo. Então, qual é a diferença na despertude, na iluminação? Um ser realizado é aquele que sabe desses movimentos como naturais, como formas naturais, que não depende a totalidade, a plenitude, o apaziguamento desses movimentos. Não são contraditórios. Ter um senso de falta e saber que essa falta pertence ao campo da manifestação e um senso de plenitude, de saber-se o ser, presença, o tempo todo presente, imutável, intocado. Esses dois lados, eles, vamos dizer assim, sincronicamente coexistem. Pertencem, eu vou dizer assim também, para ajudar, a dimensões diferentes. A dimensão do ser que atravessa, perpassa, que é absolutamente tudo. É o centro e é o âmago de absolutamente tudo. E o jogo da manifestação, o fluxo da existência, numa mudança sem fim, que aparece como isso não estava, agora está, e estando, outras coisas vão vir, e agora um outro momento, e um outro momento. E é muito bonito você observar a lua. Não sei se você tem esse costume, mas se é possível, dá um pulinho na tua janela, ou na rua, ou, né, no momento que for possível, e observa a lua dia a dia. Assim como o sol, ele traz como metáfora, uma metáfora direta, ela, né? O sol nos relembra que à luz todas as formas são vistas. Sem a luz não se vê as formas. E essa metáfora ou esse simbolismo que vale contemplar e meditar para que sua mente, seus pensamentos, sua forma de simbolizar, seu coração vá se voltando para aquilo que a tudo ilumina, do qual tudo é feito, assim como o sol que tudo ilumina, dá forma, faz a forma aparecer aos olhos. Assim também a lua, contemplada dia a dia, traz a compreensão da impermanência e da mudança sempre presente, porque não tem nenhum dia que a lua é igual ao dia anterior. A lua é essa mudança dia a dia. E é assim a manifestação. E ao saber disso, ao ser apontado, ao escutar, ao refletir a respeito, ao perceber, trazer para a tua experiência própria e perceber que no campo da manifestação, essa ideia de plenitude nunca vai acontecer, que o campo da manifestação, aquilo que era há 2 minutos atrás não está mais, que está sempre, alguma coisa está e outra não está. A última palavra que eu disse já se foi, a última frase, a última imagem que veio já se foi. Então desiste,
há uma desistência em tentar encontrar essa plenitude no campo da manifestação. E há uma entrega e uma abertura para saborear a eterna mudança, o fluxo em mudança, sabendo da eterna novidade de cada momento e reconhecendo que há um padrão, há uma ordem nessa manifestação, que ao mesmo tempo traz um padrão que é possível a gente ter o mundo como ele é, um acúmulo de memória, de conhecimento, que vai costurando uma ideia atrás da outra, uma experiência atrás da outra, que eu posso olhar para a minha esquerda e ver uma paisagem, olhar para a minha direita, ver outra paisagem, mas a paisagem da minha esquerda aqui está costurada com a paisagem da minha direita aqui. E isso criar dentro do campo do pensamento, dentro do campo chamado do corpo sutil, esse ambiente como um todo num 3D. Olha que bacana o negócio é feito. E que há, junto com a visão, a associação com o som, com o tato e com cheiros e sabores, e com esses 5 sentidos, junto com o pensamento. Olha como é que o negócio é bem feito. É assim que é. Olha, que te é dado como é dado a todos os seres humanos, os 5 sentidos junto com o pensamento, que faz com que esse mundo seja percebido desse jeito, vivido a partir desse ponto, com esse tipo de construção, com esse tipo de manifestação. E, ao mesmo tempo, numa contemplação um pouco mais profunda e sutil, há a percepção de que, realmente, na experiência direta, cada momento é novo. Eu vou olhar, eu vou dizer de novo através da memória, mas eu vou olhar pela primeira vez para o meu lado esquerdo e ver a paisagem que, na memória, faz associações com os objetos que eu estou aqui vendo, mas agora já vi 1000 outras coisinhas que eu não tinha visto, e sim, eu posso dizer que eu estou olhando pela primeira vez. Alguns objetos se associam com a memória daqueles 5 minutos atrás que eu olhei para a esquerda para conversar com vocês. E agora eu vou olhar para a direita e, de novo, associar algumas coisas, e outras são completamente novas. Uma sombra que eu não tinha percebido, uma cor na parede. E assim eu vou investigando como que é verdade esse apontamento que os grandes sábios nos trazem, esse caminho de investigação, aonde há uma novidade a cada instante e, ao mesmo tempo, há um padrão de funcionamento que faz com que esse mundo seja do jeito que ele é e seja impulsionado por movimentos de desejos e sensos de falta que nunca vão ser completos no campo da manifestação, nunca vai ter uma compreensão completa desse mundo. Os cientistas já reconheceram isso. Não existe uma conclusão de que é assim, mas existe pontos de vista, como eu estava falando no início, aonde, num ponto de vista e por muito tempo na história, estrelas, Sol e Lua giravam em volta da Terra. E agora a gente vive num outro momento onde a gente sabe que a Terra gira, e aí percebe-se que as estrelas, o Sol, passam no céu, mas é só um ponto de vista. A Terra está girando. E outras descobertas vão trazer outros pontos de vista. E assim também na nossa vida pessoal, nesse roteirozinho pessoal. Tinha um ponto de vista da infância, da adolescência, que criava histórias, que criava angústias, todos dentro de um ponto de vista. O ponto de vista mudou um pouquinho, algumas angústias foram embora, outras chegaram,
esse novo ponto de vista parece ser verdadeiro, mas já sabendo que são só pontos de vista, que faz parte da manifestação parecer ser verdadeiro e, ao mesmo tempo, a sensibilidade para o novo. E que isso se entretece, isso se cruza para a experiência de vida ser desse jeito. E que a real natureza, sempre presente, que atravessa todos os pensamentos e todos esses mecanismos que são feitos de pensamento, de mente, são tecidos na mente. Pensamento, uma mente que não é só cerebral, lembra, o cérebro é corpo, e do cérebro sai um monte de redes de neurônios, de nervos que se espalha pelo corpo todo, e que esses nervos, nesse limiar entre o corpo e o ambiente à volta, há uma troca constante, que da forma física eu até posso dizer que tem um limite, mas da forma experiencial há sempre uma interação onde esse limite se perde. O toque e aquilo que é sentido é uma interação onde esse limite se perde. Ele é apenas pensado, mas na sensação ele se perde. O som escutado e esse que escuta se entretecem, e esse momento ele é uma totalidade entretecida, sempre em movimento, e os cinco sentidos me ajudam a lidar agora com esse campo de desejos, de medos, que eu chamo de campo psicológico, campo sutil, que é o nosso maior desafio, o nosso maior obstáculo, de ver que essa falta não vai ser preenchida do jeito que eu pensava, que não vai haver sossego depois que eu conquistar aquela questão, depois que for do jeito que eu quero. Os nossos desejos, quando eles são preenchidos, lembra, usa a tua memória, afinal de contas, para uma boa, né, para um bom caminho, para uma boa investigação. Aparecia outro desejo, e aquele desejo, quando eu conquistava, ele vinha cheio de outros problemas. Parecia que o meu desejo sendo realizado com relação ao campo financeiro, eu conseguindo aquele trabalho, ia estar tudo resolvido, mas eu consegui aquele trabalho e junto com aquele trabalho vinha um monte de outras coisas, veio um monte de outras coisas. Aí aquele relacionamento, ai, me trouxe momentos de felicidade incrível e com eles um monte de outras questões e outros problemas. O campo do desejo, ele é insatisfatório eternamente. Há um momento de alegria onde aquele desejo que vibrava aconteceu, e junto com ele surgiram outras questões para serem resolvidas. Quando ele não aconteceu, frustração garantida, buraco garantido. Mas quando ele aconteceu, às vezes aconteceu e não era exatamente do jeito que eu queria. Buraco aconteceu junto. E quando ele aconteceu bem do jeito que eu queria, foi tão passageiro que um outro desejo surgiu, que outras questões apareceram num movimento sem fim. Dê-se conta, esse buraco do desejo não vai ser satisfatório 100% nunca. Mas o seu impulso para o 100% não está errado. O seu impulso para 100% só está sendo dirigido para a dimensão errada, que é a dimensão do movimento, da incompletude em si mesma. Agora volta-se para atravessar todas as camadas de pensamentos, de desejos, de histórias narradas, de metas futuras e submerja completamente no agora.
do jeito que ele é, o que quer que seja que a manifestação esteja trazendo. Sons, um arranhado na garganta, uma preguiça, um tédio, o que quer que seja, uma alegria. Contempla vividamente. Não deixa a energia esmorecer. É um jeito de incentivar com que o movimento, dirigindo o movimento para a direção correta. A atenção para o centro mesmo da existência. Os pensamentos para aquilo que realmente importa, que é o centro da existência. Sabendo que um quantum do pensamento faz parte de ficar ouvindo e ficar refletindo sobre as coisas do mundo. Um quantum desse pensamento, inclusive, vai estar refletindo sobre as atitudes, sobre o próximo momento, o que que eu vou fazer com as questões da vida. Um quantum de pensamento vai estar se dedicando a isso, mas que a quantidade da energia maior do seu pensamento, do seu campo mental, se volte para esse centro de presença consciência. E aí você vai ver o fluxo dos pensamentos de resolução das coisas da vida fluindo naturalmente. E, inclusive, vai acontecer uma grande abertura para intuições, para que essa inteligência maior, para que essa inspiração vinda do todo atravesse esse campo de quantum de pensamento que é resolutor de problemas, que reflete sobre melhor atitude, melhor posição. Cuide, cuide desse reconhecimento. Desvicie-se de ficar olhando apenas para o nível de resolução de problemas. Ressensibilize-se para essa presença. Dê espaço para que essas falas, esses apontamentos, tragam mais compreensão de como é que é essa existência, de como realmente tem um padrão que parece ser tão óbvio. Olha eu aqui de novo, olha eu olhando para a direita e para a esquerda e vendo as mesmas coisas. Não. A cada olhar, nuances novas surgem. Deixe com que no fluxo da existência esse sopro de novidade acalente teu coração. Deixe também com que o padrão que faz com que determinada ordem surja e eu reconheço, agora eu estou olhando para a esquerda, agora eu estou olhando para a direita, e que determinado ambiente seja construído 3D assim, ajuda que eu suba a escada na hora que eu tiver que subir, eu sei aonde eu vou abrir a porta, eu sei aonde que está, né, a lâmpada que eu tenho que acender e apagar. Veja que é assim que funciona. Veja que é prático e que é muito bom para o mundo prático, mas que, ao mesmo tempo, há uma poesia de existir nas nuances da novidade de cada momento. E há no eterno agora, justo agora, a plenitude do ser. Há na consciência do funcionamento o acolher, inclusive, da falta,
inclusive dessas ideias que deveria e poderia ser diferente. Reconhecendo isso como a regra do jogo, como funcionamento, na plenitude que eu já sou. Então você não precisa buscar se completar de forma alguma. Você já é a plenitude. E o amor à plenitude é o amor a si mesmo. Volta tua energia, teu quantum de pensamento maior para essa presença em plenitude, de plenitude, que está sempre disponível. E aí, as historinhas que se tecem são historinhas de desconstrução, de busca de aflições, desconstrução essencial de se sentir imperfeito, incompleto, e ainda assim uma clareza de discernimento de que na forma das coisas do mundo nunca há perfeição, há sempre uma relatividade, há sempre brechas, desejos atravessam, só que eles não são mais caso de vida ou morte, sem o qual aquele "se", então, só quando isso assim, assim, então a plenitude estará. Não, a plenitude já está. E ainda assim, o personagem busca, de forma prática, um repelente para os mosquitinhos. E se não tiver repelente, os mosquitinhos vão dar umas mordidas, não é tão grave assim, não é tão sério assim. Na plenitude que eu já sou, a vida é vivida de um outro ponto. E é isso que se diz que um sábio é satisfeito, sempre. Não crie imagens distorcidas. Ainda assim, o repelente, um copo d'água e a dança da existência se faz do jeitinho que ela é. E você, presença, consciência, que nesse mergulho que atravessa todas as camadas das aparências, das aparecências, e se ilumina por dentro de si mesma. Presença, consciência, saboreia a vida. Segue livre, aberta àquilo que o mistério vai trazer em forma de manifestação. Segue com essa dimensão do não sei, segue com uma admiração com o que vem, segue com uma sabedoria, pois é, aquilo que eu queria grudar para sempre desfez-se. E, portanto, isso é uma dica legal que a gente escuta também. Quando você ganhar uma um um objeto delicado de porcelana, saiba que ele já quebrou. Então aproveite enquanto ele está inteiro, porque ele já quebrou. E na hora que ele quebrar, você fala assim: "Ah, tá bom, era isso mesmo". E essa é a metáfora para todas as coisas da sua vida. Tudo aquilo que te é muito caro nas coisas manifestas, já acabou. Portanto, cuide, desfrute profundamente, de forma inteira, com todo o teu coração,
das circunstâncias, das relações, das experiências dos sentidos, sabendo que eles já acabaram. Porque na hora que se dissolver, o coração já está em paz. Ah, ok, é isso mesmo. E a gente vai para esse momento final, antes de abrir espaço para, se alguém quiser trazer alguma fala, esse mesmo ser, presença, que está aí, também está aqui, também está em cada um, também está em toda e qualquer circunstância. A sabedoria de reconhecer o centro, de reconhecer o brilho de si mesma, consciência que brilha por si mesma, aqui, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer um. Reconhecer que, na verdade, esse é o seu verdadeiro amor, esse é o verdadeiro amor de todos. Essa plenitude em presença, como presença, estando em tudo, sendo tudo. Veja que vida que brota daí, ao sentar com alguém que está falando um monte de besteira, em narrativas narcísicas, egóicas, só sabe falar de você mesmo. Eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Aí quando você vai falar alguma coisinha da sua história, nem dá tempo, nem te escuta. Aí pega o celular e vai mexer no celular. Que essa mesma presença aqui, lá, se manifestando desse jeito, brota até um carinho de compaixão, de não importa, no sentido de não se sentir ofendido pela atitude do outro, e desmanchando essas dores, esses incômodos pessoais da necessidade de ser ouvida, de ser vista, sabendo que esse é o limite do outro, que ainda tem um olhar apenas para as historinhas do eu pessoal e que não reconheceu ainda o sabor de todas as histórias. E de como ouvir uma história é tão, tão belo, tão agradável, se torna um saborear de uma infinitude de horizontes outros, aonde esse ponto de vista dessa mente de pessoalidade é tão restrita e tão pequena que o falar e o ouvir se tornam igualmente prazerosos. O se libertar daquele tipo de conversa que tem que ser assim e tem que responder assim, vai se desconstruindo e nenhuma imagem mais precisa ser agarrada. Contempla como que brota desse lugar de eterna presença, plenitude em si mesmo, uma abertura para todas as circunstâncias da vida, inclusive mais habilidade, porque menos reatividade às relações, ao que o outro traz, menos reatividade. Então, dedique-se, contemple, escute-o apontar, siga o mapa oferecido para dentro do eterno agora, dessa presença, saboreie essa presença, carrega ela debaixo do braço para todas as circunstâncias, tenha humildade, às vezes, de reconhecer
que alguns momentos o velho mecanismo pulou na frente e continua se dedicando, porque é por repetição e por hábito de voltar-se para a presença consciência que se faz a realização. Essa mente feita de hábitos vai se habituando a voltar-se para esse centro luminoso em toda e qualquer circunstância. No começo, um pouco mais de esforço para vencer esse hábito. Por isso que realmente ter um momento de silenciamento, alguns minutos, aonde vai se acostumar a voltar de novo para o centro, que é realmente o que a gente chama comumente de meditação, que na verdade é uma prática de conduzir a mente para o lugar certo. Na verdade, é uma prática. Meditação é algo muito maior. Meditação é compreender ser luminoso e sempre presente, que é o que você é. Isso é meditação. O reconhecimento da sua real identidade. O resto que a gente costumou chamar de meditação é uma prática de não ser impulsionado pelo velho condicionamento esquecido da plenitude, pelo impulso da falta e do desejo, e voltando de novo para o centro do ser, reconhecer-se plenitude, de novo e de novo. Então, aquela prática que a gente tira alguns minutinhos e volta para essa presença e vê o quanto que o mundo das manifestações, eles podem ser distração, as manifestações podem ser distração, esse mundo pode ser distração ou pode ser veículo para reconhecer presença e para fazer o discernimento de que na manifestação o fluxo de mudanças traz sempre uma novidade, nunca é exatamente igual. Contempla. Contempla através dos sentidos o fluxo das mudanças. Contempla através do pensamento o fluxo das mudanças. Contempla através do centro da luz, de dar-se conta da presença, isso imutável que é a sua real natureza. E é assim que uma mente contemplativa vai se fortalecendo, e é assim que não ser sujeito aos desejos e medos vai se tornando presente em todas as suas experiências, ok? E aqui a gente encerra o que a gente chama de satsang, o saborear com esse ensinamento, através desse instrumento que é o instrumento de reconhecimento, que é chamado de mente. A mente é um instrumento de reconhecimento e a mente ela vai se afiando para atravessar as camadas das confusões em direção ao reconhecimento da plenitude que já está presente e do amor que já está presente na própria plenitude, onde quem ama e aquilo amado se tornam um só, são o mesmo, não dois. Saiba da preciosidade desse momento e desse encontro, desse reforço, vamos dizer assim, dessa reabituação
para a plenitude. Você que foi treinado e habituado para a falta, para estar correndo atrás, para quando e se, agora está sendo reabituado para a plenitude. Reverencia esse momento. Reverencia isso que é chamado de guru, esse guru interno, que é esse momento de revelação da plenitude já presente. E aí, quem saboreia, quem reverencia e a própria plenitude são um só, se fundem em um só. Ok? Graças pela presença. Alguém quer trazer alguma coisa? 5 minutinhos, uma pessoa só, se quiser falar, compartilhar, perguntar. Trazer sim uma historinha, é assim que funciona. Só que a historinha aqui é de revelação da plenitude. E não historinhas que vão tentar manter a imagem do ego. São historinhas que, através do eu individual, revela a realização de compreender que no mundo da manifestação eu nunca encontro a plenitude que eu estava buscando e que eu saquei que a plenitude já está aqui agora. Que piada é essa? Já está aqui agora. E que as relações, aquele companheiro do teu lado, é companheiro que caminha junto em plenitude. A xícara já quebrou. Que insight, gratidão. Legal, Giancarlo, legal. Isso quando me chegou também, isso vem, né, do Zen, é um grande insight. É isso aí. Reverberou aqui também desse jeito. Que grande insight, que bacana. Pode abrir aí, Jaya. Oi, Oi. Vicky, querida. É... Ah, que bem, que alegria estar juntas. Eu estava pensando uma coisa e você nomeou isso, a questão do acostumar-se a... Porque tem no descanso do ser uma paz e uma alegria e uma amorosidade surpreendentes, né? E parece que alguma parte não se acostuma, estranha. Fica um pouquinho, mas depois vai embora para fazer alguma outra coisa. Tem um vai e vem, assim? Sabe? É natural esse vai e vem, alguma hora para de achar que é para ser outra coisa e diz, não, pode sim, tá tudo bem. Tipo, enfim, esse paradoxo, né, desse dois aparente aí. Uhum. Enfim, se quiser Sim, sim. trazer algo sobre isso, assim. Uhum. Sim, legal, legal tocar nisso, porque é realmente um habituar-se, foi a palavra que veio, né, Jaya? Um habituar-se à plenitude que vai trazer um certo comando. E a palavra é comando mesmo, que a metáfora, então, é aquela carruagem que os cavalos vão andando para onde eles querem, mas de repente tem aquele que é o que comanda, que tem as rédeas na mão. Tem uma carta do tarô, que é o carro, que é muito bacana.
são cavalos, cada um indo para um lado, e tem a rédea na mão. Na verdade, nem é uma rédea na mão, ali não é exatamente uma rédea na mão, mas aquele que está dentro do carro está pleno. Então, esse lugar de plenitude não é mais capturado de seguir loucamente o impulso de não, não está bom, ainda falta, né? E esses impulsos, eles podem continuar atravessando, Jaya, mas aquele lugar né, de centramento, de alinhamento, vamos dizer assim, ele já foi habituado a não seguir mais, assim como a gente faz na meditação, que eu chamei de prática, né, que não é exatamente meditação. Assim que a minha atenção começa a viajar, eu volto a atenção para a respiração, para a presença, para a investigação de ver as coisas passando. A ideia, a pouquinho, me veio uma grande ideia, e eu já estou lá longe com a grande ideia, opa, eu percebo e volto. Esse tipo de prática vai habituando a não seguir no dia a dia esse impulso que passa, que atravessa, assim, não, mas ainda falta isso. E ainda assim essa presença, consciência continua lá, né? E por isso que é uma habituação, e por isso que há que se fazer de novo, e de novo, e de novo. E por isso que essa vida, no tempo e no espaço, é uma vida que, né, que te chama para viver uma vida espiritual. Nesse sentido, não é religioso, não é uma prática determinada, né? Mas é esse voltar-se para a presença. Voltar-se para a presença, tirar um tempinho. Hoje eu vou meditar 7 minutos, vou fazer a prática de voltar, de vou ver indo embora e vou voltar, vou ver indo embora e vou voltar. E quanto mais essa prática vai acontecendo, mais no fluxo do dia a dia, você também vê esse impulso de ir embora e vê esse voltar. E agora essas duas coisas podem coexistir. Isso é que é lindo. Isso é que é o não dois que é lindo. Muito bom, muito bom. Ver que ainda tem, né, um momento que vai lá e aí você vem e volta. E o Giancarlo lembrou de Arjuna e Krishna, né? Quem comanda a carruagem de Arjuna, e Arjuna é o protótipo do ser humano em ideia de individualidade, que segue os impulsos de um lado para o outro. E Krishna é o protótipo dessa presença consciência, desse lugar de comando, vamos dizer assim. E quem comanda a carruagem de Krishna, de Arjuna, que vai ter que atuar no mundo, é Krishna. Então, a atuação no mundo, ou Arjuna vai lá, vai enfrentar batalhas, né? Mas quem está no comando é Krishna. É essa clareza de presença. Essa imagem é muito bacana né, essa grande escritura, né, que na verdade não é uma escritura, ela era narrada, era chamada de Shruti, porque era escutada. Essa palavra em sânscrito significa aquilo que foi escutado. Depois transcreveu, virou escritura, né? Mas inicialmente era narrado, era contado ao pé do ouvido, e era repetido, e aqueles que tinham boa memória guardavam e repetiam, mas não bastava ter, né, boa memória, tinha que ter vivenciado também. E esses eram chamados de mestres de passar o ensinamento das escrituras, ou, né, daquilo das Upanishads, do Bhagavad Gita. E outros realizavam, mas não tinham boa memória, então eles não conseguiam repetir a história. Então eles se perderam um pouquinho, mas eles estavam totalmente realizados também. Vamos dizer assim, trazer o comando da mente para o verdadeiro, né, para a verdadeira presença, para a verdadeira plenitude, demanda um certo trabalhozinho, uma certa habituação, para contrapor a habituação de seguir tudo que passa.
Sentimento veio, eu estou seguindo, então isso é que é. Não, o que é presença-consciência? Sentimento é o ornamento, é o sabor é o tempero dessa experiência de vida. Assimila, deixa esse apontar, assimilar e pratica. Significa leva para a tua vida, verifica, verifica. Posso perguntar uma coisa, Viti? Claro, Me vem assim uma fala de algo sobre como é uma coisa, a sociedade, a família, a educação educa para o pequeno e é uma revolução se permitir. Também tem uma questão psicológica de não se permitir. Tá tudo bem, é lindo viver para ser, né? O ser tem uma exuberância que não cabe, né? E parece que também tem uma questão. Não sei se cabe essa fala aqui, mas me vem uma coisa meio uma questão revolucionária política de se permitir a plenitude, que depois não, nem tem eu desfrutando de nenhuma plenitude, mas a gente é tão educado na falta, né? Enfim, sim, é um viés psicológico político, mas que eu acho que o satsang também libera nesse aspecto, assim, é muito forte, assim. É, é, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É o que a gente chama da verdadeira revolução, né? O resto são um pouco mais do mesmo que ajusta aqui ou ali, mas a revolução real é aquela onde eu não vivo mais na falta, eu vivo na plenitude e compreendo o jogo da modificação, e compreendo essa ordem que aparece como falta, que é um devir, que é em movimento, mas não é mais uma falta que eu preciso preencher a todo custo, senão vai ser um eterno sofrimento. Não, não, a plenitude já está aqui, né? E esse jogo e essa experiência de devir se torna, então, muito mais lúdica, vira uma arte, né? Muito mais lúdica, muito mais poética, com aquilo que há de agradável e também com aquilo que é chamado de desagradável. É acolhido, é vivenciado em acolhimento, na clareza de quem eu realmente sou. E isso realmente é revolucionário. E isso realmente cria outros ambientes de relação. Um mundo de despertude, de plenitude, cria outro tipo de relação. Porque sim, o corpo vai morrer, porque sim, vai ter uma falta aqui nesse momento de, sei lá, tá um pouco mais quentinho e tá um pouco, mas que assim, é assim mesmo. E isso não é problema. Isso é uma verdadeira revolução. Eu não preciso mais ser tutaneada, ter um tutor. E aí a gente começa a desmontar governos, religiões e sacerdotes, porque esse senso de presença, consciência, é o sacerdote, é o governador, é o Senhor. É isso aí. Muito bom chegar nisso. Graças. Até a próxima. O mesmo ser aí, o mesmo ser aqui.